vai nos apresentar o trabalho de modelos historiográficos na teoria e prática da Academia Imperial de Belas Artes. Por favor. Eu acho que a parte aqui não interessa. Eu deixo aqui, né? É esse negócio aqui. Bom, olha, bom dia, né, a todos. E a minha fala, né, eu, como alguns, né, que são colegas, alguns alunos já sabem, eu tenho trabalhado bastante com a parte da academia mesmo, mas de uns tempos para cá eu tenho, a partir do material da academia, eu estou falando aqui, tem que... Bom, a partir do material da própria academia, né, que eu já vinha mexendo, e eu estou pegando mais a parte da historiografia da arte, né? Então, eu está controlando o tempo, né, querida? Vamos dizer assim, a minha premissa é a seguinte: nós atualmente vivemos em História da Arte, né, como vocês todos estão estudando ou já estudaram, nós estamos vivendo assim a crise do modelo da História da Arte que a gente chama da Escola de Viena, que na verdade quer dizer de todos os grandes historiadores de língua alemã, Panofsky e Companhia Limitada. Olha a falta de respeito de falar com os nossos ídolos, né? O Panofsky. Enfim, o que nós estamos vivendo isso é hoje. Nós ainda trabalhamos muito nos nossos trabalhos pessoais, dentro desse modelo da história dos estilos, porque é difícil de você largar um paradigma, né? Quando você vê, ele já está implantado, né? Mas então nós estamos vendo isso. Nós ainda praticamos muito essa história da arte de matriz alemã, mas também vivemos a crise dela, né? Mas isso não era a história da arte que se praticava no século XIX, né? Eu também tenho que chamar a atenção, eu estou com medo de ficar nesses prolegômenos, como diria Hegel, foi a maneira de eu citar Hegel, né? Eu falo muito bobagem, você já sabe. Mas, enfim, eu estou com medo de ficar nessa introdução toda a vida e o meu tempo embora, mas eu queria deixar isso claro para vocês. Existem muitas maneiras de trabalhar a história da arte, né? Eu trabalho de uma maneira histórica mesmo, quer dizer, eu respeito muito a historicidade da obra, né? Eu tento entender a obra dentro do seu próprio tempo. É um esforço, nunca a gente vai conseguir reconstituir tudo. Isso é um sonho que antigamente a história achava que ia reconstituir. Hoje a gente é muito mais humilde, a gente faz aproximações. Mas na minha opinião pessoal, eu tento entender a obra, o artista, enfim, dentro do seu próprio tempo, com os seus valores. Então, eu já vou dizendo a vocês que essa não é a única maneira de trabalhar com a história da arte. Há historiadores da arte, também muito bons, né, que acham que isso é uma bobagem, que você tem que olhar a obra de arte como ela é hoje, como ela fala aos nossos olhos, à nossa sensibilidade de pessoas contemporâneas, né? É um ponto de vista, eu respeito, né? Mas não é a minha praia, vamos dizer assim, nem a minha galera, né? Que a gente, cada historiador da arte tem a sua própria galera. Bom, então, dito isso, isso é uma maneira para justificar ou para explicar o porquê esse meu esforço de tentar entender como é que esses nossos objetos de estudo, o Porto Alegre, o Félix Toné, depois o Duque Estrada, como é que eles pensavam a arte, né? Como é que eles pensavam a história da arte. Isso é uma coisa que está caminhando, não está clara ainda. Então, é um estudo que eu estou avançando muito mais lentamente do que eu esperava, né? Mas que eu estou fazendo. Então, eu vou começar aqui, fazer uma espécie de resumo, mas é um resumo assim, quer dizer, eu vejo 3 grandes momentos da historiografia, tá?
E depois que eu falar desses 3 grandes momentos, eu vou pegar um desses momentos e trabalhar com a obra. Estou torcendo que aquela moça do Rio Grande do Sul, Ana Carla, chegue. Porque eu mudei o meu trabalho por causa de uma coisa que ela falou. Não quer dizer, mudei, né? Mudei, mas mudei assim, dei um outro encadeamento, né? Então vamos lá. Olha só, eu acho que há 3 grandes momentos que dá para a gente distinguir, pelo menos até onde eu consigo olhar com uma certa clareza. Esse primeiro momento eu botei aí início, meados do século XIX, né, que vai pegar o Le Breton, pega o Félix Émile Tonnerre, pega o Porto Alegre, né, e que eu acredito que entra em crise a partir dos anos 80 do século XIX. Né? Esse primeiro momento eu destaquei aí o próprio Le Breton. Vocês ontem, não sei se vocês já assistiram ontem a comunicação da Amanda. A Amanda mostrou o Le Breton no projeto que ele faz, que não era nem academia ainda, era escola real. Ele diz, é preciso trazer todas as escolas. Então, quer dizer, esses homens que vieram para cá, esses franceses que vieram para cá, eles eram moderníssimos, como se falava naquele tempo, né? Eles eram modernos, se autodenominavam modernos. Eram os antigos e os modernos. Então, eles conhecem naturalmente toda a história da arte de origem do Vasari, que é o homem que redige as vidas, né, dos artistas. Eles conhecem o Winckelmann, falam do Winckelmann, citam, né? Eu, por exemplo, trabalhei muito com os discursos do Félix Émile Tonnerre, que está tudo na documentação do museu. Ele fala, porque eu achava que não falava. Eu achava. Porque você vai notar ao longo uma grande rivalidade entre franceses e alemães, por causa de guerras, reiteradas guerras, mas o Winckelmann, ao contrário de muitos dos outros grandes historiadores e teóricos alemães, ele teve uma repercussão imediata em praticamente todos os países da Europa Ocidental. Estou falando ocidental, que é até onde, né, eu conheço. Ele foi, lógico, amado de imediato na Itália, na Alemanha, mas rapidamente na França ele foi adotado, né? Então a influência do Winckelmann é uma coisa extraordinária, né? E a outra figura que eu chamo a atenção aqui como tendo influenciado muito, quer dizer, feito a cabeça desses homens do início da academia, é o Lanzi, né? O Lanzi era um italiano que trabalhou no final do século XVIII na Galeria dos Ofícios, chamada Galeria das Uffizi, em Florença, que recebeu, eu sempre quando eu rio, porque eu penso assim, isso é um autêntico rabo de foguete. Ele recebeu a tarefa de organizar a coleção do Uffizi, que era a coleção dos Médicis, né? Ai, que bom que a Maravilha chegou. Não, mas é porque eu queria que eu vou falar umas coisas de quer dizer, mistério, vou falar umas coisas. Não, mas aí é a outra gaúcha, não é? Eu sou muito dispersiva. Mas aí, não é porque ela é gaúcha também, mas não é a Ana Carla. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: o Lanzi não é que não existisse a ideia das escolas, mas ele foi a pessoa que sistematizou, escreveu uma história da arte italiana que tem não sei quantos milhões de volumes, em que ele, para dar conta daquela enormidade, ele dividiu em escolas, escola de Roma, escola de Florença, escola de Veneza, escola disso, daquilo, né? E ali ele tenta descobrir, vamos dizer assim, características formais que caracterizariam cada uma dessas escolas. Isso virou uma febre, né? Cada um dos museus, o professor Alain Bonnet, na sua palestra do primeiro dia, ele falou da reforma do Louvre em 1848, quando o Louvre foi reorganizado. Imagina reorganizar o Louvre, né? O Departamento de Pinturas, justamente no sistema
sistema das escolas. Então, quer dizer, a vida desses franceses, eu estou falando demais desses franceses, né? Eles vinham com o que havia de último grito, vamos dizer assim, né? Na historiografia. Vasari era a tradição, Winckelmann tinha acabado de acontecer, e o Lance também, né? Eu acrescentei aqui tão importante quanto o Porto Alegre, que foi um homem que vocês sabem, escreveu muito, né? É o nosso primeiro historiador da arte, ele é o nosso Vasari local, porque é ele que vai para trás e começa a catar as histórias, história oral, né? Quem foi o Aleijadinho? Quem é que falou eu justamente falei errado, porque ele não fala do Aleijadinho. Ele fala do mestre Valentim, ele começou pela escola fluminense. Pessoas que até hoje são obscuras. E fez aquele esforço igual ao Vasari, né? De procurar documento, procurar a obra, né? Acrescente-se ao Porto Alegre, que é uma coisa que eu acho muito interessante, que eu não entendi ainda de todo, mas é que é interessante. Ele é considerado, ele faz parte do primeiro grupo romântico, que vale não só para as artes visuais, mas sobretudo para a literatura, né? O Gonçalves de Magalhães, o Torres Homens, e eles formam um grupo em Paris, num determinado momento eles estão em Paris e fundam. Eu gosto muito de trabalhar com o passado, porque a gente fica assim, tem 2 números a revista, mas é a criação, né, que foi a revista Niterói. E o romantismo, eu ainda tenho que estudar isso melhor, porque ao mesmo tempo que ele é um romântico, por que ele é um romântico? Ele é um romântico porque ele vai se interessar a vida toda por essa questão, o que é ser brasileiro, o que é a cultura nacional. Isso está nos ares da época, né? Todos os países estão, de certa maneira, estão se libertando do pai, da mãe. Sei, olha, essas coisas são horríveis quando se fala isso. Mas da Grécia, e vão dizer, não, que é isso? Nós temos o nosso próprio passado, né? Então eu valorizo o gótico, o outro valoriza. Então nós estávamos também na crista da onda. Agora, engraçado que formalmente ele não gosta do romantismo, né? Eu tenho relido agora o Porto Alegre, vendo coisas que eu não tinha visto da outra vez. Ele diz assim: o maior de todos era o meu professor, o Gros. O Gros, chamado Barão Gros, era um dos alunos do Davi, daquele grande pintor neoclássico, mas que foi um romântico muito light, né? Um romântico moderado. Eu não sei se o Porto Alegre amava o Delacroix, o Géricault. Isso é uma coisa que eu ainda tenho que investigar melhor, né? O segundo momento, que eu acho que eu tenho que passar mais rápido, é mais o final do século, né? O final do século, você pega a grande figura do Gonzaga Duque, né, que é o maior crítico da época, coloca aí também o Félix Ferreira, que na verdade escreveu o livro antes do Tadeu, até reeditou o livro dele, diz, é o nosso primeiro livro de história da arte, né? Mas, na verdade, esses 2 nomes eu sempre fiquei muito incomodada de dizer assim, é todo mundo positivista. Mas você sabe, o positivismo, que todo mundo sabe, né? É até, vamos dizer assim, um pouco denegrido por diminuir o papel da arte, colocar a arte apenas com um reflexo do seu tempo, né? Eu, quando estudei História da Arte na graduação, era ótimo. Era assim, o clima é quente, o povo é semita, então a arte é assim. Porque a História da Arte ainda, né, os manuais eram assim, né? Então, o Egito é um fruto do Nilo. Então, tudo você explica pelo Nilo, porque ele tem as enchentes muito estáveis, né? Você sabe quando vai ter colheita, quando é que não vai ter. Então, esse modelo de você explicar
mundo pelo meio já existia com o Winckelmann. Não pensa que isso foi inventado pelo... Né? O Winckelmann, a maravilha da Grécia, era porque o céu era uma maravilha. Né? Inclusive, eles viam com positividade o Brasil, que o Félix Emílio Toné diz claramente: climas frios também dá artista. Dão. Olha só que coisa horrível. Dão artistas, mas o celeiro, ele diz assim mesmo, acho que ele fala viveiro de artistas, são os climas quentes. A Grécia, a Itália, e pronto. Aí nós entramos também nessa. E eles ficam animadíssimos com o que vai ser a escola brasileira. Né? Mas então eu comecei a ler o Taine, né? Até apresentei já em outro colóquio essa leitura do Taine, que eu me espantei quando eu peguei o próprio e li essa filosofia da arte, vi uma parte específica sobre o que ele chama a natureza da arte, que ele vai dizer assim, ele pelo contrário, ele dá um papel importantíssimo para o artista, porque ele vai dizer que o artista é aquela pessoa que pela sua, e eles usam também a palavra empatia, né? Pela sua sensibilidade, ele consegue olhar o objeto e entender o caráter do objeto. Ele não usa ainda a palavra estrutura, mas eu me interessei pelo Taine quando eu li em outro lugar uma introdução escrita pelo Hubert Damisch, que ele dizia assim: o Taine já era um estruturalista, ele já pensava de que o importante a ser olhado na natureza era que cada objeto fosse entendido no seu interior. Né? Então, ele é muito bonita, inclusive, essa parte. Né? Eu fiquei surpreendida. Né? Então, eu estou maravilhada com isso. Agora, na minha atual adoração, não é adoração, mas a minha fissura atual é ver como essa geração, talvez, não é que eles não aderissem ao realismo, claro que eles aderem ao realismo, ou ao impressionismo, ou ao simbolismo, mas tem um pensamento sobre arte que quase que envelopa tudo isso. E que eu tenho pensado, mas isso tudo a ser verificado, por isso que eu falo, mas não escrevo ainda, porque eu tenho que pensar mais para escrever. Que essa talvez seja a origem do que está sendo chamado de naturalismo, que é diferente de realismo. Né? Em Portugal se usa muito a expressão naturalismo. Né? E eu acho que tem muito a ver com esse pensamento eu estou usando o Taine como grande, né, teórico, teve uma influência enorme dentro da França e fora da França, né, de dar à arte esse papel de conhecer o mundo, de conhecer a natureza, mas conhecer, né, de uma maneira interna. Né? Bom, então esse último eu vou passar voando, né, porque é o que eu menos sei. Né? Quer dizer, até com uma vivência pessoal, a gente sabe que aqui no Brasil, as primeiras notícias da escola alemã, da historiografia alemã, vieram com a Hannah Levy, que foi uma historiadora da arte alemã, que passou 10 anos no Brasil na época da guerra. Né? Depois foi para os Estados Unidos. Parece que um daqueles franceses que veio para a USP, para a fundação da USP, o Roger Bastide, parece que ele também falava do Wolfram, mas eu acho que não publicou. Isso é dito pela Gilda de Melo e Souza. Ela diz que assistia às aulas dele e que ele falava do Wolfram. Mas a Hannah Levy acabou tendo muito mais projeção porque ela escreveu na famosa publicação do Patrimônio, né, acho que, se não me engano, de 44, 3 teorias sobre o barroco. Né, e do Wolfram, do Dvorak e do Barrett. Né. Isso
teve muita repercussão. Eu acho, mas também não é uma hipótese, eu ainda não tenho argumentos para afirmar isso. Eu acho que essa influência das teorias do Barroco, elas serviram muito mais para informar o modernismo brasileiro da época e até as teorias do patrimônio do que propriamente na prática da história da arte que se fazia, né? Nós não sabíamos nada da história da arte do Brasil, sabia? Né? Quem é que dava aula na academia, já a Escola Nacional de Belas Artes? Eu vou passar meu tempo todinho na introdução, mas eu recordo. Bom, enfim, então, a Hanna Levy, por que a Hanna Levy foi importante? O Barroco, vocês sabem que era um estilo denegrido, né? Ele só vai ser resgatado no final do século XIX. Inclusive, essa carteira de identidade de achar que o Barroco é um estilo próprio, com carteira de identidade CPF, etc, 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 é uma coisa recente na historiografia, né? Então, mas o Barroco era uma categoria que nos adequava muito. Porque como é que nós íamos olhar para o nosso passado e valorizar esse passado quando as maiores obras não tinham nada de clássica? Quer dizer, a descoberta da categoria Barroco, ela veio de encontro, vamos dizer assim, ao que o patrimônio estava realmente querendo, que era uma categoria nobre, que não era problema de arte do terceiro mundo, para todos, né? É um problema de inclusão, né? Esse é um esforço que está sendo feito desde o século XIX. Como é que nós podemos entrar nesse mundo de uma maneira digna, quer dizer, a gente se adequa, né? Então é muito interessante quando você lê o Porto Alegre, você sente assim, bom, primeiro eram os gregos, aí veio o romano, é outra onda, aí depois os bárbaros, depois se romanizaram, vamos dizer assim, se cristianizaram, então essa é a onda que vai aumentando, agora chegou nas Américas, então é também uma maneira de você se considerar ocidental, né? É muito interessante que para nós hoje é difícil de você entender como é que essas gerações pensavam no caráter nacional, mas sem romper com o pertencimento à ocidentalidade, né? Coisa que, por exemplo, no Brasil, nas artes, por exemplo, para dar um exemplo assim rápido, no tropicalismo é justamente o corte. Não preciso. Então, o próprio Oswald, né? Do pau-brasil, e sobretudo na antropofagia né? Eu corto com o meu lado branco, né? Essa radicalidade, ela vai ser posterior. Eu acredito que o século XIX, boa parte do início do século XX, tentava fazer essa composição, né? De continuar ligado à ocidentalidade, mas pensando no seu lugar ao sol, vamos dizer assim, né? Então isso aqui é uma parte, tem gente estudando isso, a Adriana Nakamoto, por exemplo, que formou-se aqui, fez o doutorado com a gente, está trabalhando direto com a Hanna Levy, né? É muito interessante, mas eu não queria esquecer que é aquela parte de cima que é o que a gente menos sabe, porque na verdade eu depois fiquei muito interessada quais são os teóricos que colocaram lá de medalhão no Museu Nacional de Belas Artes, que foi falado aqui no dia do professor Alain Bonnet, né? Quer dizer, quem é que fazia a cabeça dos artistas, dos críticos, nessas primeiras décadas do século XIX? Não era o Wolff, ninguém conhecia o Wolff, né? Não era nada disso, era francesa, ganhou a grande maioria franceses. A gente sabe, por exemplo, que o André Loti, que era artista, escreveu, tem vários livros, esteve no Brasil, fez a cabeça de muita gente, deu curso, até chamava ironicamente os filhos de Loti, que é aquela figura do Antigo Testamento, né? Então eu fiz aqui uma pequena visão ainda sujeita a chuvas e trovoadas, vamos dizer assim, porque a gente precisa estudar mais isso. A Lorena que chegou aí, cadê a Lorena?
A Lorena está se aventurando ali. Está pegando, por exemplo, o trabalho dela vai ser sobre o Focion. O Focion foi um teórico importantíssimo do início do século, que hoje ninguém fala. Mas eu acredito que ele possa ter tido uma influência muito maior, né? Enfim, então isso aqui foi a minha introdução, que levou horas, né? Mas que eu agora, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um grupo, eu caí na real. Sabe cair na real? Que não ia conseguir passar tudo. Então eu vou pegar um grupo de obras de um momento desses três e vou comentar, tá? Eu acho que foi a melhor opção. O que a gente tem falado muito de paisagem, e realmente a gente precisa muito estudar pintura de paisagem, século XIX, né? Porque a gente sabe pouco, e um dos motivos da gente saber pouco é porque a gente tem pouco acesso ao acervo. A Ana falou ontem, a Ana e o Carlos, da exposição deles, que foi um barato, porque trouxe justamente Vitor Hugo, depois eu estou doidinha, Vitor Meirelles, gente, ó, já estou... Vitor Meirelles pintando nuvens, não é? Quer dizer, esse lado dos bastidores da pintura chamada acadêmica, que se a gente conseguir ter acesso, vai mudar muito o que a gente pensa. Então, o que eu estou falando aqui, por isso que eu estou satisfeita da Maravilha estar ali, e eu queria novamente que a menina a Ana Carla está aqui, mas não está. Bom, porque ela ontem falou do Caron, né? A pintura que você tem no início do século, a pintura, não estou falando de trabalho de viajantes, tá? Porque o trabalho dos viajantes é um trabalho comprometido com a função dos naturalistas, né? Eu peguei o Agostinho José da Mota, poderia ter trazido o Augusto Miller, que é uma dificuldade. Mas não é só o Brasil, né? Em todo lugar é assim. O professor de pintura, que é o Augusto Miller, é considerado ótimo retratista. Então você vai catar o Augusto Miller, retrato, aí você diz, mas o infeliz era professor de paisagem, é uma luta. Mas agora a gente já conhece melhor que tem na Casa Gaia. A coleção da família Gaia, ali no Cosme Velho, ela tem várias obras, né, que eu e a Ana visitamos juntos. Bom, mas o que eu quero mostrar nessa paisagem? A tradição da grande pintura de paisagem francesa, que só tem fera, é Poussin, é o Claude Lorrain, quer dizer, era uma tradição muito sólida e que no início do século XIX foi renovada por um fulano chamado Valenciennes, que escreveu um tratado sobre paisagem que nós temos nas obras raras aqui. E que, claro, que o Nicolau Toné conhecia, porque ele não era bobo, e mais do que ele, o Félix Emile Toné, que é justamente a pessoa que deve ter colocado o livro na biblioteca. O Valenciennes diz o seguinte, ele diz que há vários tipos de paisagem, né? Mas ele insiste muito que o artista tem que ir ao ar livre, né? Então eu gostei muito do trabalho da Ana Carla, porque ela ajudou a demolir um pouco aquele mito de que foi o Green que foi para o ar livre, né? É claro que isso não tira o valor do Green, que a gente, né? Mas os alunos iam ao ar livre. Agora, o problema que o Valenciennes diz é o seguinte, você tem que ir ao ar livre porque você tem que ver as horas do dia, você tem que estudar os elementos, as árvores, as nuvens, que é o que o Vitor Meirelles fazia. E no final, você vai para o ateliê e aí então você faz o que se chamava na época paisagem composée, quer dizer, a paisagem com a composição, que quando a gente fala paisagem composta, fica horrível, né? Então, isso aqui é uma paisagem composée, para ficar mais chique. Então, você vê que essa oval, ele fez na Itália, ele estudou na Itália, em Roma, chamado Duguay. Esse fulano,
era até meio aparentado. Enfim, ele tinha ligações com o Poussin, não sei, alguma coisa. O Poussin é um homem do século XVII, mas ele tinha alguma ligação, assim, de descendência. E então, como é que você faz? Você faz uma vista distanciada. Às vezes, o mais importante está lá no fundo da cena. É muito comum que o fundo esteja até mais iluminado que o primeiro plano. E o primeiro plano, você sempre bota um terreno, terra firme, né? É muito comum que você bote figuras para você poder dar escala. Eu estou dizendo é comum porque nem todas são iguais, né? Mas é muito comum que o primeiro plano seja mais escuro. Então você entra no quadro e vai naquela visão panorâmica. Então, a produção do Nicolau Tonet é praticamente dentro desse esquema compositivo que era a grande tradição francesa, né? E que o Agostinho da Moda, voltando para o Brasil, vai empregar no Brasil o Palácio Imperial de Petrópolis. Está lá o palácio, né? Então, é esse tipo de emolduramento que você vê. Então, é sempre uma paisagem distanciada. Eu ia trazer o Félix Emílio Tonet, mas não, quer dizer, eu respeito muito o Félix Emílio Tonet, mas é porque toda vez a gente gosta das mesmas obras do Félix Emílio Tonet, então eu resolvi, né? Então agora eu vou falar do Porto Alegre, né? Quer dizer, o Porto Alegre, o que ele tem aqui no Brasil, que são o velho Tonet, o Nicolau, o pai, né? Era essa tradição. E o Porto Alegre vai se revoltar diretamente contra essa tradição, né? Não tirou isso gratuitamente. Isso aí é um pensamento que está vindo do Humboldt. É uma coisa, eu nunca li o Humboldt todo, tá? Porque isso é um projeto de vida. Ele escreveu muito, né? Mas eu li um livrinho dele, né? Que ele faz um elogio à biodiversidade, como a gente diz hoje, das trópicos. Ele diz assim: a Europa tem apenas algumas espécies. É inacreditável, porque ele viajou, ele nunca veio ao Brasil, mas ele foi acho que Venezuela, Colômbia, e depois tem muita ligação com o México, né? Por que eu estou perdendo tempo falando sobre isso? Porque essa obra aqui do Conde de Clairac, ela foi um frisson na época. Ela foi para um salão, é um desenho, hoje está no Louvre, em que ele, que esteve aqui pouco tempo, ele esteve no Brasil em 1819, acompanhando o diplomata francês. Você sabe que a corte naturalmente odiava Napoleão. Mas quando houve a restauração na França, com os 18, eles veio, né, uma comissão, e aí as relações se reataram. E esse Conde de Clairac, que era um naturalista, um desenhista, né, ele veio junto, e ele andou pelo estado do Rio, o Rio Paraíba do Sul. Isso aqui deve ser Rio Bonito, pelo que eu entendi, é a mata de Rio Bonito. Diz que essa obra, que teve uma enorme repercussão na Europa, é citado, e que o Humboldt considerava a maneira, vamos dizer assim, apropriada de você representar a natureza. Lembrem-se que a tradição dos desenhos, por exemplo, de botânica, era você pegar a planta sozinha, né? São lindas também, não é? Tudo é lindo à sua maneira, né? Mas elas são sozinhas, e aí depois pega folha, raiz, desseca, vamos dizer assim, cada parte. Esse que era considerado, vamos dizer assim, o desenho. Ele é radicalmente contra isso, porque ele diz assim: você tem que entender a planta no seu habitat, ela faz parte, é um ser orgânico. Está na hora? Ai, Cacilda! Não, então vou agarrar, olha só. Mas eu quero dizer que o Porto Alegre falava, o Porto Alegre era um gênio terrível.
A gente vê preente disso, né? Ele falava mal do Conde de Clarac, porque ele dizia que o Conde de Clarac, ele tinha entendido melhor que a nossa floresta é uma floresta densa, de difícil entrada, porque você não consegue numa mata mesmo tropical ir andando assim, e que ela é logo densa. Então, toda vez que você representa, você não pode ter aquele distanciamento da paisagem tradicional, você tem que entrar logo, né? E ele faz propostas, né? Esses são desenhos até, eu acho que já foi apresentado aqui, e eu confesso a vocês que eu vejo pouca diferença, mas eu não sei, porque o Porto Alegre, ele trabalhou no Museu Nacional, sabia? Quando ele brigou com a academia, ele passou uns anos. Eu não sei se ele conhecia as espécies e achou que o Claude Larac deu uma matada nas espécies e aqui ele deve estar olhando as espécies. Eu não conheço a esse ponto. Mas essas são as propostas, eu já estou quase acabando. Essas são as propostas do Porto Alegre. Agora, o que sempre me deixou muito, assim, que eu não consegui entender, é que eu não vejo continuidade na pintura de paisagem que a gente conhece depois, porque o Porto Alegre foi um cara muito importante, ele foi muito polêmico, brigou muito, mas também foi muito amado, né? Enfim, ele teve o Mafra, aquele secretário perpétuo, que foi o representante do Porto Alegre até morrer, né? Então, eu não vejo na pintura de paisagem brasileira, né, depois do Porto Alegre, uma pintura como essa. Pode ser o gosto da sociedade que talvez não quisesse levar num país que está doido para se civilizar, botar mata fechada, né, perigando de sair uma onça de repente, né? Então, mas onde foi a grande influência do Porto Alegre? Na pintura que vai se fazer, na pintura histórica, que, como disse uma jovem ontem, acho que foi a Daiane, a nossa pintura histórica é muito ao ar livre, né? Então, aí a mata, eles vão ter esse cuidado de colocar uma mata que seja realmente, que a gente olha e sinta firmeza, né? Porque você diz, a representação tem que ser crível. Crível é uma palavra horrível, mas quer dizer que pode ser acreditada, né? Ela é uma representação. E aí, então, eu botei aqui, aparece também na pintura indianista. Então, você vê, vem da literatura, mas todo o ambiente, o tipo de verde, nós temos um verde muito mais escuro, né? Mais denso. Houve esse esforço na pintura histórica e na pintura indianista de seguir. Eu consegui uma ilustração melhor dessa que eu adoro, que é do Firmino, né? Que são as Ezequias de Camorim, que vem de uma obra do museu, acho que é do Gonçalves de Magalhães. Enfim. Mas o que eu queria mostrar para vocês, eu acho que não sei se está dando para ver, as figuras, o enterro mesmo, ele se passa e a figura é mínima. E essa mata, né? Aí eu queria comparar isso aqui com as obras que a Ana Carla mostrou ontem, em que o Grimm bota aquela montanha, né? E, no entanto, a composição não é diagonal, mas não deixa de ser uma maneira interessante, né? E fora do habitual, porque a nossa pintura indianista, ela é muito narrativa. Então, a figura fica em primeiro plano, um destaque absoluto, né? E aqui não. A floresta é que é, né? Bom, é claro que você pode ver um desdobramento do pensamento do Porto Alegre no interesse pelas frutas tropicais, né? Que isso aqui é uma coisa adorável do Agostinho José da Silva, José da Mota, eu tenho mania de chamar ele de da Silva. Bom, agora, esse é o penúltimo, tá? De repente,
acontece uma coisa que eu acho que é o tal naturalismo, que a gente precisa estudar melhor, que é o seguinte: a paisagem, ela vai abandonar aquele padrão das grandes vistas, dos grandes panoramas, ela vai se aproximar, não é? Mas ela toma um pouco esse caráter assim, é isso aí, sabe? Não tem dramaticidade, não tem, né? É a fábrica lá da Raiz da Serra, do Barão de não sei de quê, né? Então, esses registros que eu acho que, por exemplo, a pintura do Green aqui e dos alunos do Green, de repente vê em conjunto com a parte final do Agostinho José da Mota, é muito diferente. O Porto Alegre, se visse isso, o Porto Alegre não cita o Agostinho José da Mota, o que eu acho estranho. Ele não fala mal, então ele não fala bem. Para uma pessoa com o temperamento dele, né? Então o Agostinho da Mota faz essa paisagem que devia ser ótima para decoração de interiores, né? E aí eu vou terminar com essa daqui, que eu botei de propósito. Ela é muito posterior, é de 1910, está escrito aí. Ela deve ser feita na Europa, e eu já vejo aí, isso são tentativas, eu tenho que pensar melhor sobre isso para ficar dizendo bobagem, mas eu tenho essa intuição que aqui há uma diferença entre o que o Agostinho José da Mota faz e essa aqui, que tem uma intenção muito mais poética, de trabalhar mais as cores, as texturas, não é? Então esse naturalismo, ele também não é uma coisa estática, né? Mas talvez ele seja um fundo comum aos pintores que vão entrar nessa passagem do século XIX para o XX, né? E que aí vem se somar a luz dos impressionistas, as pinceladas, não, então, né? Então eu termino com essa, que é uma daqui do museu, nosso museu, pequenininha, uma coisa assim, né? Adorável. É isso, acabou.